A paz seja convosco. Amém. No final do primeiro período, nós iniciamos o tema da utilização da oração como uma arma de combate à ansiedade e finalizamos com o exemplo de João capítulo 13, versos de 4 e 5, que falava a respeito da ação de Jesus Cristo, usando a questão da humildade como uma forma de combate à ansiedade. Não esperemos que alguém intervenha e execute a humilde tarefa. Nós temos que nos colocar à disposição. Nós temos que ser os primeiros, nós temos que realmente tomar a frente nas decisões de sermos humildes. Outro texto muito instrutivo dentro dessa área da humildade, Filipenses capítulo 2. Peraí que minha mão deu uma grudada aqui. Filipenses 2, versos 3, 4 e 5. Oi? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. 5 também? 5 também. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo, escrevendo para os filipenses, os cristãos de Filipos. Será que haviam muitas pessoas que chamavam Filipe na cidade de Filipos? Ah? Ele disse que provavelmente. É. A Lourdes vai fazer uma pesquisa lá no chat. Chat, não é chat. Chat. Nada façais por partidarismo, ou seja, com uma motivação humana, mas por humildade, considerando sempre cada um os outros superior a si mesmo. É a condição da humildade. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Já falei isso no passado, vou falar novamente. Pronomes pessoais do caso reto. Ixi, até caiu, hein, Pedro? Pronome pessoal do caso reto, Pedro. Não acredita? Eu, tu, ele. E no hebraico? Aí você sabe, né, Pedro? Não sei. Vai lá, pronome pessoal no português. O Nicolas acabou de falar, vai lá. Eu. Tá. No hebraico, inverte. Tu. Ele. Pedro. Ele. Tu. Eu. Quem que fica por último no hebraico? Eu. Ah, tá. O etanol tem que esquentar um pouco o motor ainda até funcionar. Vestimos-nos com humildade para com os outros quando vamos ao encontro das suas necessidades, sem levar em conta qualquer serviço como sendo inferior para nós. Não esperemos que alguém intervenha e execute a humilde tarefa, porque ninguém vai querer fazer. Nós temos que nos colocar à disposição. Esteja prevenido. Estar prevenido é um desafio, pois nós temos que considerar sempre alguém como mais importante que nós. Isso no casamento é a chave do ouro do casamento, é você olhar para o outro como sendo mais importante do que você. E normalmente nós vamos para um casamento, ou para uma sociedade, ou para um trabalho, porque nós queremos ser satisfeitos nos nossos desejos e vontades. E aí a gente se frustra. A expectativa ou a autoestima elevada em que você fica esperando que você seja satisfeito nas suas vontades vai gerar para você frustração e ansiedade. Orgulho e egoísmo residem facilmente na carne humana decaída, ou seja, para a gente conseguir ter humildade no coração, a gente tem que trabalhar.
é labor, é esforço. Então vamos lá para as pessoas da academia, entendeu? O Wallace, que agora tem postado mais do que a Esther, né? Wallace, qual que é o aparelho, qual que é o exercício que você gosta mais de fazer? Eu gosto de fazer bíceps. Bíceps, malhar braço, tá certo. Quanto que você pega de peso hoje? Peguei uns 40. 40 quilos. E quando você começou? 5. 5. Por que ele não começou com 40? Porque ele teve que desenvolver. E se ele decidir parar de fazer por 30 dias, o que vai acontecer quando ele quiser voltar? Ele vai voltar nos 40? Volta nos 20, o que aconteceu? Então entenda que a condição da desconstrução, ela é muito mais fácil do que a condição da construção. Nós somos, por natureza, orgulhosos e soberbos. Ninguém precisa ensinar você que ficar deitado, que comer e não fazer nada é muito bom. Mas para você desenvolver algum tipo de atividade ou labor, sempre é mais difícil. E aí pega o exemplo, por exemplo. Eu estou assim meio, digamos assim, redundante, né? Papapá, entendeu? Como é que é lá? Bad e tal, né? Eu acho que os muitos ares assim me fizeram... eu não sei, eu comi assim e tal. Sei lá, entende? Orgulho e egoísmo residem facilmente na carne humana decaída. Jesus é, de novo, nosso exemplo a seguir. Paulo continuou dizendo como Cristo no princípio existiu em posição exaltada com o Pai. Porém, então, quando eu fiz aquela pergunta lá do texto bíblico, e o Ali citou, não o texto, mas ele deu a entrada, ele existiu em posição exaltada com o Pai. Porém, então, ele se humilhou a ponto de sofrer uma morte de cruz, para poder servir primeiramente a Deus e também nos servir. O primeiro passo para desfrutar as bênçãos da humildade é você aprender a fazer o quê? Curvar-se. Curvar-se para servir até mesmo aquele que é indigno. E é uma das coisas mais difíceis que a gente tem no cristianismo, é a gente se curvar para servir aquela pessoa que não merece. Enquanto você está fazendo algo de bom para alguma pessoa que é boa, ou uma pessoa que te dá algum tipo de retorno, beleza. E Jesus fala que até os ímpios fazem isso. Que nós temos que fazer pelas pessoas que não podem nos fazer. Então me alegrei muito quando eu vi hoje Nicolas e Ailes, eles trouxeram arroz para as pessoas comerem. Ou seja, arroz eles vão ter que comer. Enquanto isso, nós sentamos lá embaixo, comemos o pão careca que eu gosto, pão francês, tinha pão de queijo, tinha pastel, tinha patê, mas quando é para lembrar dos necessitados, você não traz, porque você não está preocupado com isso, porque afinal de contas tinha o pastelzinho do Alice para a gente comer lá, por que você vai se preocupar com as outras coisas, né? Humildade para com Deus. Para apoiar a sua exortação sobre nos revestirmos de humildade para com os outros, o apóstolo Pedro, ele cita o Antigo Testamento. 1 Pedro 5,5 novamente. Pedro, lê Pedro? Você vai ler Pedro, Pedro? Pedro, você vai ler Pedro? Não, deixa o Pedro achar o Pedro. Procura o Pedro, Pedro. Não é o segundo Pedro, é o primeiro Pedro, tá? Vai lá, Pedrão. Faz aquela voz de tenor, assim. Vai. Voz, hein? Ó, lembra? Ó. Vai. Rogo igualmente aos jovens, seja submissivos. Tá certo. Calma aí. Olha o coração do dele. Ele até, é porque a palavra falou com ele, a palavra foi rema. Rogo igualmente aos jovens, seja submissos aos que são mais velhos, ou tô assim.
Rogo igualmente aos jovens serem submissos aos que são mais velhos, ao patrocínio, no trato de uns com os outros, cíntimos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Provérbios 3:34. Provérbios 3:34. 3:34. Certamente. Certamente, ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos inimigos. Não, peraí. Não sei se é essa passagem. É isso mesmo? É, tá certo. Certamente ele escarnece os escarnecedores, mas dá graça aos humildes, que é exatamente o texto que o apóstolo Pedro, 1 Pedro 5,5, ele se apoia para falar aquilo que ele falou. Esse versículo provê uma grande motivação para nós demonstrarmos humildade. Seremos abençoados se formos humildes e punidos se não formos. Ele vai falar na condição do escarnecimento. Como veremos adiante, uma dessas bênçãos de você ser humilde é a habilidade para lidar com a ansiedade, que é o nosso tema maior que nós estamos tratando. Você quer ser uma pessoa que sabe lidar com humildade, com a ansiedade? Você tem que buscar ser humilde. Primeiramente, entretanto, verifiquemos a razão de Deus em opor-se ao orgulhoso. Provérbios capítulo 6, versos 16 e 17. Porque Deus, ele se opõe àquele que é orgulhoso. 6, 16. E 17. 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Então ele veio falando sobre a condição de toda uma série de pecados que o Senhor ele não se agrada quando a pessoa ela age desta maneira. Ele realmente odeia aquela pessoa que se coloca como uma pessoa orgulhosa. Quem vemos em primeiro lugar na lista? Novamente, Esther, 6,16. Olhos altivos. O que é um olho altivo? É você entrar no lugar e você olha como? Você olha por cima. Você está olhando como se você fosse o melhor. Eu sou superior, eu sei mais, eu sou mais entendido, eu sou a pessoa que está melhor vestida. Os evangelhos mostram bem legal essa cena quando fala que se você for convidado para uma festa, para um lugar, não vai para o melhor lugar, vai para o pior lugar. Porque se o cara achar que você realmente é digno disso, ele te chama e você vai ser exaltado. Se não for, ele te humilha e fala assim, não, o teu lugar não é aqui, o teu lugar é lá. Olhos altivos, uma representação clara do orgulho. Logo adiante, a sabedoria personificada, que é Cristo, declara, Provérbios 8,13. Provérbios capítulo 8, verso 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Então, o temor do Senhor, ele briga com a condição da soberba, da arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Para essas coisas, o Senhor aborrece aqueles que a praticam. Então, o Senhor ele não está do lado daquelas pessoas. Ele não abençoa aquelas vidas. Deus tem uma forte razão para odiar tanto orgulho. É o pecado que conduz à queda da humanidade. E esse foi o defeito fatal daquele que é chamado do tentador que trouxe a ruína. O que aconteceu com Lúcifer dentro dos altos céus? Por que ele caiu? O que aconteceu com ele? Isaías capítulo 14, versos 13 e 14. Quem era Satanás? Ou que era Lúcifer? Quem era? Isaías 14, versos 13 e 14. Quem era Lúcifer?
Ele era o Filipe da igreja. Ele era o ministro de louvor dos céus. Mas qual que era a patente dele? Braço direito. Não. Qual que era a patente dele? Hã? Não. Não, patente. Não. Assim. Hã? Nós temos anjo, arcanjo. Quem é anjo? Um anjo. Qual um anjo? Fala aí. Gabriel. Arcanjo. Depois disso? Serafim. E depois o querubim. Ele, além de ser querubim, ele era o querubim da guarda ungido. Era o Filipe todinho, entendeu? Antes da queda. Entendeu? Líder de louvor lá. Entendeu? Vai lá, Filipe não, vai lá. Isaías 14, 13 e 14. Mais alto. Tá, eu vou ler de novo com o verso. Você acabou? Ah, tá, desculpa. Então eu vou ler do 11. Derrubada está na cova a tua, que é o quê? O orgulho, que é a falta de humildade. E também o som da tua harpa, por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Quem que é chamado também de estrela da manhã? Jesus. Ou seja, ele era brother de Jesus ali naquela história, entendeu? Ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Título da soberba. Passagem do Antigo Testamento que fala nessa situação, desse mesmo nível aí. Subirei aos céus. Qual passagem, cara? Já que você é o bichão do Antigo Testamento. Hã? Daniel? Ezequiel? Chutou forte, hein? Gênesis, vamos lá, Gênesis. Vai lá. Qual que é de Gênesis que a pessoa fala que vai subir até o céu? Torre de Babel. O que é que Torre de Babel fala? O que os caras falam no Torre de Babel? Quanto mais alto. Não. O que o texto fala? Não inventa. O que o texto fala? Cuidado lá. Eles viram a Deus. Não. O que o texto fala? Sabe? Não fala assim, não sei. Sabe ou não sabe? Eis que construiremos uma torre que alcance os céus para que o nosso nome seja célebre ou conhecido. Quem é o foco da coisa? O ser humano. Tá? Então, a condição do orgulho. A graça de Deus está reservada ao humilde. Assim diz o alto, o sublime. Isaías 57, 15. E deixareis o vosso nome aos nossos eleitos por maldição. Não. 57, 15. Por quê? 57. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade. Ingrid. Quem é o alto? Quem é o sublime? O Senhor. Claro. Assim diz o alto, o sublime. Vai lá. Que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habita, como também quando o contrito e abatido
de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração contrito. O que é um coração contrito? Coração Quebrantado ou humilde. Tá? Deus vive em um lugar elevado. Quem vive ali? Isaías 66, 12. Cadê a Bíblia, Ingrid? É a filha que o Deus me deu. Você viu, né, como é a coisa? Você viu como é a coisa, né? 2. Primeiramente, o Carlos, ele pôs a culpa... Não, o Carlos e a Esther puseram a culpa na Betânia. A culpa na Esther, tá? É a mulher. Tá? Eu sei, é Betânia. Ó, Betânia. Aqui a gente estava aqui conversando e a culpa foi sua, o arranjo da igreja não está aqui. Porque eles foram na tua casa, que é longe, né? Foram buscar na tua casa, que é na frente, sendo que você estava fazendo um favor de cuidar das meninas para eles, mas eles só não trouxeram o arranjo porque eles não lembraram por sua causa. E nós estamos falando exatamente sobre a condição da transferência de culpa. Entendeu? Vamos lá. Isaías 66, número 2. Falei 62? Não é 62, é 66. Verso 2. Por quê? Porque a minha mão faz todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito abatido de espírito que treme da minha palavra. Que é o contrito. Para quem que o Senhor vai dar atenção? Para aquele que é aflito, para aquele que é abatido. E diz, por que abatido o espírito? Porque ele está tentando viver a palavra e ele está sendo rejeitado por ser humilde. Lembra que a gente falou? A pessoa é maltratada, ela é rejeitada, ela é colocada numa situação de pequena monta. Deus, abençoa o humilde, mas rejeita o orgulhoso. Eu me entristeço ao ver pessoas tropeçando aqui e ali, tentando ajeitar as suas vidas, achar algum tipo de solução. Achar algum tipo de solução, algum bom livro, terapia que resolvam seus problemas, mas não encontram nenhum lugar de livramento, porque o único lugar de livramento é o Senhor. As pessoas elas podem buscar em qualquer lugar o alívio das suas almas, mas elas não vão encontrar. Pode até cair para a parte medicamentosa. A pessoa vai tomar medicamento, não resolve, ela trata os sentimentos dela de uma forma a anestesiar, e assim que o efeito do medicamento passa, a pessoa volta novamente à condição ruim. E às vezes até pior. E aí eu vou falar até o exemplo que fala lá da condição de que quando um demônio, não tem nada a ver que quem toma medicamento está endemoniado, não é isso? Tá? Pastor Paulo falou que você tomar remédio está endemoniado, não é isso. Mas o que acontece é, se a pessoa está com um problema e aquele demônio está lá, ele é expulso, ele vai, anda por lugares ermos e ele volta com 7 piores para habitar naquele lugar. A condição do medicamento não é do Satanás, não é do demônio, mas ela vai precisar de cada vez mais medicamento para poder aliviar a dor dela. É assim que a pessoa faz. Se ela está com dor de cabeça, ela vai tomar, e a gente acompanhou isso muito claramente na figura da minha tia, em que ela tomava medicamentos cada vez mais fortes, numa dosagem cada vez mais forte e cada vez menos fazia efeito. Em lugar de provar a graça de Deus, que é disponível aos filhos, elas, pessoas ansiosas, experimentam a mão oposta de Deus, porque elas são orgulhosas. Elas não buscam a solução naquele lugar que deveriam buscar. Novamente, 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sobre o poderoso amor de Deus, para que ele, em tempo oportuno, nos exalte. Miqueias, agora lascou, hein?
Miqueias, depois de quem? Ah lá, é? Miqueias, capítulo 6, verso 8. 6, 8. Não achei. Mais uma naquele passagem. Você acabou essa vontade. 6, 8. Ele te preparou o homem, Ó, homem, o que é bom e o que é, ó Senhor. não. E o que o Senhor, É bom e o que é, que e o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, amais a misericórdia. Antes humildemente, com o teu Deus. o que Deus quer de nós? Que nós pratiquemos a justiça, que a gente ame a misericórdia, ou seja, você olhar para a pessoa, não imputar sobre ela a culpa do pecado sobre a vida dela. É aí que eu me perdi. Pratique a justiça, ame a misericórdia e antes humildemente com o teu Deus. O que é amar humildemente com o seu Deus? Se submeter à palavra. Quando em Mateus capítulo 4, que nós já meditamos, a palavra de Deus diz que ele ouviu a palavra de Satanás e ele respondeu que dentro da palavra ele se submeteu, e quando a pessoa se submete a Deus, o diabo ele foge de você. E se não for assim, ele senta no teu colo. Está amarrado. A chave é nunca contestar a sabedoria de Deus, mas ao contrário, aceitar humildemente que Deus trouxer a sua vida como sendo vindo da sua mão. Aceitar humildemente que Deus trouxer a sua vida como sendo vindo da sua mão não tem a ver com você ser uma pessoa acomodada. Porque a pessoa ela pode também querer cair para o lado fatalista, então eu não vou fazer nada, eu vou esperar apenas Deus fazer. Não, eu tenho que fazer a minha parte. É aquele exemplo que sempre eu dou, a condição de que quando Cristo ressuscita Lázaro, a primeira coisa que ele faz é tira a pedra. Ele poderia tirar a pedra? Poderia tirar a pedra, mas ele não tirou. Fez o ato da ressurreição e fala, agora vocês desatam a faixa. Então há coisas que Deus faz e há coisas que nós fazemos, e nós temos que fazer a nossa parte, não porque Ele não pode, mas porque Ele determina que assim o seja. A poderosa mão de Deus é um símbolo do Antigo Testamento do poder controlador de Deus. A pessoa humilde constata que Deus está no comando, sempre cumprindo seus propósitos soberanos. Sim, Deus é todo-poderoso, ele também é chamado como El Shaddai. É interessante quando você entende essa dinâmica, porque a figura do apóstolo Paulo, quando ele fala da pessoa que está em guerra, ele fala para vestir a armadura de Deus, e aí ele entrar na posição de combate e luta. Você fez, agora você permanece inabalável. Espera o agir de Deus. Você fez a sua parte, espera que Deus vai fazer a parte dele. Ao contrário dos personagens fantásticos dos filmes de ficção científica, ele, Deus, é o único ser onipotente. Porém, o fator de equilíbrio é que Deus cuida de nós. Quando nós vemos os filmes aí, Marvel e companhia, a gente vê que cada vez mais a pessoa cria um ser que ele é mais poderoso. Não, mas esse é mais forte, mas esse é mais forte. E a gente fica querendo criar seres que sejam cada vez mais imbatíveis, mas sempre alguém cria um outro Deus ou um outro super-herói que tem um poder que anula o daquele que tem um poder mais forte. E essa tentativa sempre é uma tentativa frustrada, porque sim, apenas Deus é o Todo-Poderoso. Nas Escrituras, a mão poderosa de Deus significa coisas diferentes em ocasiões diferentes. Então essa mão poderosa de Deus nem sempre é algo que é agradável a nós dentro daquilo que nós achamos ou pensamos, que é o que Romanos 12:2 diz. Você vai viver a boa, agradável vontade de Deus, perfeita, mas nem sempre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós parece boa, agradável e perfeita. Mas nós temos que crer que Ele é soberano. Então, a ação de Deus
a gente sempre pensa na ação de Deus como sendo alguma coisa que nos beneficia. E realmente ela nos beneficia, mas não aos nossos olhos. Então, quando, por exemplo, nós como filhos, pessoas que têm filhos, quando você dá algum remédio ou dá ou traz algum tipo de repreensão, o que a pessoa faz? Faz bicudo. Por quê? Não concorda. Quer o quê? Liberdade. Quer o quê? Fazer como quer. Que aí nós voltamos novamente à condição de pessoas jovens. Elas entendem que elas sabem um novo caminho, que elas não precisam da instrução anterior, e aí elas tentam trilhar um novo caminho e encontram o quê? Espinhos. É isso que encontram. Êxodo capítulo 3, verso 20. Não é pecador. Ele não é pecador. Êxodo 3:20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixarei. E por que não fez antes? Por que tem toda essa história aqui? Quebrar todos os ídolos dele. Entendeu? Porque ele tinha que mostrar que as pessoas, elas tinham que se submeter a Deus. Ele estava mostrando que o poder dele é sobre todas as coisas, que ele sabe o que está fazendo. E as pessoas não entendem, nós não entendemos o agir e o mover de Deus. E aí nós ficamos ansiosos. Como que eu posso viver o melhor de Deus se eu não passo por lutas e dificuldades, não passo por provas? Não tem como. Quando você olha o histórico de pessoas que ganharam grandes prêmios em cena, loteria esportiva, quina, esses prêmios aí, a grande maioria das pessoas que ganharam esses prêmios, depois de 1, 2, 5, 10 anos, as pessoas estão na miséria, estão pior do que viviam. Por que isso? Porque aquilo que você recebe sem esforço, você não dá valor. Uma das funções dos pais com os filhos é ensinar o quê? O valor. Para que elas possam lidar com as coisas, entender. Então hoje a Rayane, tá aí a Rayane? Dá um salve aí, Rayane. Tá não? Deveria. Bom, se não tá, vou usar o exemplo dela. Entendeu? A Rayane na semana passada, pelo menos na semana passada, ela falou assim, poxa, que saudade de ir à casa do Senhor. O que é isso? Deus permite que uma situação ocorra para que o coração da pessoa ela se amolde a uma necessidade que antes ela não estava vendo. Se ela não está, ela perdeu. Outras, a ordenança e a mão poderosa de Deus serve como abrigo para proteger o crente em tempos de provação, sendo ainda uma ação, uma mão, mesmo que seja uma mão disciplinadora. Vejamos o exemplo específico do livro de Jó. Jó, capítulo 30, Jó capítulo 30, versos 20 a 23. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo, com a força da tua mão, tu me combates. Levanta-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo, e dissolve-me no estrondo da tempestade, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. 21 de novo. Tu foste cruel comigo. Ele está fazendo o quê? Questionando a sabedoria de Deus. Ou seja, um homem que anteriormente, por perdendo todos os seus filhos, todos os seus bens e a sua saúde, ele olha para sua mulher e fala: bendito seja o nome do Senhor. Aquele Deus que me deu tudo, ele também tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui ele está falando o quê? Deus, você não sabe o que você está fazendo. Uma coisa que nós não temos que fazer, não devemos fazer, em especial para combater a ansiedade nas nossas vidas, é não questionar a mão de Deus. Sim, você tem que analisar o que está acontecendo na sua vida. Se você está com dificuldade financeira, senta e vá analisar as suas finanças. Estava aconselhando um pastor
Ele estava pedindo ajuda para organizar a vida financeira dele. E ele abriu as contas e nós começamos a analisar. E eu cheguei à conclusão daquela análise que 25% do orçamento total dele, bruto, ele gastava com iFood e comida fora. Quando eu perguntei para ele, ele falou assim, porque minha esposa, que não trabalha, que está em casa, ela não gosta de cozinhar. E aí eu falei, você precisa trazer sua esposa aqui para a gente conversar. Ele apareceu de novo? Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que entender que Deus ele permite que as situações de revés elas venham sobre as nossas vidas para que a gente possa ajustar o curso do barco. Se você pegar um barco e você traçar um caminho para ele e você se desviar 1 grau, você vai cair 800 quilômetros, 1.000 quilômetros da distância que você queria chegar, do lugar que você queria chegar. Então, há necessidade de nós sempre estarmos fazendo uma alteração no nosso curso. A minha função como pastor é exatamente chamar vocês e mostrar, olha, está acontecendo isso. Então, nós tivemos um ciclo de atendimento dos casais, exatamente para ver, como é que você está? Está tudo certo? Não está? Está faltando apenas Felipe e Rayane, porque eu não fui lá, eu vou lá. O que está faltando para fazer esse alinhamento? Para que realmente a coisa, o curso ele possa ser o melhor possível. E a minha função sempre é aquela que eu falo para vocês, é consultiva. Porque uma pessoa que está de fora, ela consegue enxergar muitas vezes coisas que a pessoa que está dentro não consegue enxergar. E essa correção, ela é necessária. Jó, diante daquela situação, ele foi interpelado pelos seus amigos, mas os amigos, em vez de ajudarem ele a enxergar o que era que tinha que enxergar, fizeram com que ele tivesse esse tipo de posicionamento. Porque antes dos amigos dele chegar, ele estava submisso ao Senhor. Estava no sofrimento dele, mas quando os amigos chegaram e começaram a fazer uma série de questionamentos, levaram ele não mais para próximo de Deus, mas levaram ele para mais longe de Deus. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas com quem nós falamos, com quem a igreja onde nós congregamos, para saber se a gente está sendo levado realmente aos caminhos do Senhor ou não. Talvez Jó tivesse sentido uma peça de xadrez num jogo, mas na verdade não era. Deus estava ali orquestrando ele para que ele pudesse ter o melhor e ter o melhor, mais importante do que as suas bênçãos duplicadas, ele pôde conhecer Deus, não de ouvir falar, mas de com ele andar. Amém, queridos? Senhor, louvamos o teu nome, agradecemos pelo teu ensino, pela tua graça sobre as nossas vidas. Queremos, Pai querido, colocar-nos na tua presença, pedindo, Pai querido, que o Senhor possa nos exaltar após a nossa humilhação, que nós possamos entender que não existe espaço, Pai querido, para a tua exaltação no orgulho, que nós possamos nos submeter e assim vivermos o teu melhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.